Fala pessoal que me assiste aí do outro lado da telinha, desse seleto grupo de futuros aprovados e aprovadas. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas à aula de liderança para a sua aprovação na Marinha do Brasil. Eu sou a professora Luísa Amorim Beja, minha formação é no Direito, com mestrado e doutorado focado na área militar e nos conflitos armados, tendo também uma vasta experiência com docência e gestão. Pessoal, a partir de agora sou eu que vou comandar as aulinhas do nosso estudo sobre o material do EMA 137, tá? Então tenham ele em mãos, porque essa será a nossa publicação base para a matéria de liderança. Portanto, vamos a esta aula usando o EMA 137, ok? Temos aqui o nosso sumário, que vai abarcar todos esses conceitos, de forma introdutória dessa matéria. Os conceitos que veremos hoje são fundamentais para a estrutura de liderança da Marinha do Brasil, conforme especifica o nosso EMA 137, porque refletem justamente a hierarquia e a responsabilidade distintas nos vários níveis de comando, tá bom? Avançando aqui, vemos a diferença já de chefe e condutor de homens, ok? Então temos aqui no nosso slide que chefe prevalece a autoridade advinda da responsabilidade atribuída à função associada com aquele decorrente de seu posto ou graduação. E condutor de homens, estreito relacionamento com o atributo de líder. É ressaltada, portanto, a importância da capacidade individual dos mais antigos em influenciarem e inspirarem os seus subordinados. Pessoal, o EMA 137 fala que o líder é um condutor de homens. Por isso, aqui no nosso estudo, vamos utilizar esse termo, porque vai que a banca resolve cobrar exatamente o termo condutor de homens, tá? Então, para a gente trabalhar esse conceito, é importante para mim que vocês compreendam as diferenças entre chefe e condutor de homem. Então, no chefe, partindo da premissa de fonte de autoridade, o chefe vai ser a autoridade que vem da responsabilidade oficial atribuída à função de um posto ou graduação hierárquica, tá bem? Já condutor de homens, no que toca a fonte de autoridade, a autoridade vem justamente da capacidade de liderança pessoal, influência e inspiração, certo? Trabalhando também essas diferenças no âmbito de chefe e condutor de homens, a gente pode trazer também uma diferença no que diz a respeito de liderança. O chefe foca na administração e supervisão formal das atividades e recursos, tá? Já o condutor de homens foca na motivação, na inspiração, na influência sobre os subordinados, promovendo, portanto, um espírito aqui de equipe, certo? Outra diferença importante para essas duas definições é em relação à natureza de relação com os subordinados. Porque o chefe tem uma relação mais formal baseado em normas e hierarquias estabelecidas, certo? Já o condutor de homens, a relação mais pessoal vai ser uma relação mais pessoal e mais inspiradora, enraizada nesse conceito de liderança, baseado, por exemplo, no exemplo e na capacidade de mobilizar e motivar os subordinados, tá bem? Portanto, para a gente fixar esse conteúdo, é interessante que a gente tenha em mente que, na Marinha do Brasil, conforme delimita o nosso EMA 137, esse conceito de chefe e condutor de homens apresenta duas abordagens que são complementares à liderança, que é o nosso próximo assunto da aula de hoje. Enquanto o chefe ele vai exercer a sua autoridade com base na posição oficial e nas responsabilidades que são inerentes ao seu cargo, o condutor de homens, portanto, vai se destacar no que, professor? Na habilidade, tá, de inspirar e influenciar pessoalmente seus subordinados. Então, destaca isso daí também, tá? No condutor de homens se destacar pela habilidade de inspirar e influenciar os seus subordinados. Essas distinções, elas são cruciais para a eficácia organizacional, porque elas combinam a estrutura formal e a disciplina
com a motivação e o engajamento pessoal, tá bom? Em última análise, para a gente passar para o nosso próximo conceito a ser trabalhado, que é justamente a liderança, diz que a liderança, a gente pode analisar que a liderança, para efetivamente se tornar eficaz na Marinha, ela precisa ser vista como uma síntese, né, dessas duas dimensões que a gente está vendo aqui, certo? Onde a autoridade formal e a capacidade de inspirar, elas trabalham em conjunto para alcançar os objetivos institucionais e, portanto, promover o desenvolvimento dos seus subordinados, tá bom? Avançando aqui, vamos, portanto, trabalhar na diferença de chefia e liderança. Gente, chefia nada mais é do que a autoridade advinda da responsabilidade atribuída a alguma função. Por exemplo, a pessoa é comandante de um navio aeródromo. Ele tem, portanto, a responsabilidade de manter os equipamentos funcionando, certo? De manter a tripulação bem adestrada, de zelar pela segurança da tripulação. E, para que o comandante consiga fazer isso, ele tem uma autoridade para emanar as ordens, correto? Essa autoridade, ela advém, portanto, da responsabilidade dele, de chefia, ok? Então, gente, para a gente entender esse conceito, é interessante que vocês percebam que o comandante, ele também, nesse exemplo que eu acabei de dar, desempenha um papel de chefe, tá? Então, o comandante, ele não pode só mandar, ele também tem que dar o exemplo de modo que as pessoas se sintam influenciadas para agir voluntariamente em prol do cumprimento da missão. E qual é o outro papel que o comandante vai desempenhar, professora? Ele tem que ser o quê? Um líder. E o que é ser um líder? Um líder nada mais é do que aquela pessoa ou aquele que conduz pessoas, tá? Então, o comandante, ele precisa ser um líder, ele precisa influenciar pessoas de modo que as pessoas atuem de forma voluntária, porque isso vai ajudar no cumprimento da missão. Então, entendam que o comandante é, ao mesmo tempo, chefe e líder, tá? Portanto, a gente precisa fixar que liderança, conforme esse conceito aqui que a gente está vendo, é o processo que consiste em, grifa, influenciar pessoas no sentido que hajam, grifa também, voluntariamente em prol do cumprimento da missão. Portanto, pessoal, chefia e liderança não são processos alternativos, e sim simultâneos e complementares, tá? Avançando aqui, trazendo essa diferença aí de chefia e liderança, elas diferem significativamente em sua essência e aplicação. Enquanto a gente tem a chefia estando associada à autoridade formal, advinda de uma posição hierárquica e das responsabilidades atribuídas à função, por exemplo, um oficial superior que supervisiona a execução de tarefas administrativas e operacionais garantindo a conformidade com normas e procedimentos. De outro modo, a liderança, ela transcende essa estrutura formal. E ela faz o quê? Ela centra-se aqui, portanto, nessa capacidade individual que cada um de nós possui de influenciar, de inspirar e motivar os subordinados. Como, por exemplo, o comandante que, através do seu exemplo, do seu carisma, da sua habilidade de comunicação, ele vai engajar a tripulação em missões desafiadoras, fomentando, portanto, um espírito de equipe, de lealdade, né, que vai além dessa mera obediência de ordens. Então, percebam aqui que esse conceito de liderança, ele está trazendo um viés de processo dinâmico. A liderança é, portanto, um processo dinâmico, tá? E o EMA 137, pessoal, trata justamente disso aqui que eu coloquei em vermelho, da liderança desenvolvida. Ela traz um resultado melhor do que a liderança impositiva, ou seja,
a liderança desenvolvida é melhor do que a liderança imposta, tá bem? Avançando aqui, uma das perguntas na nossa provinha pode ser justamente no sentido que está aqui. Professora, quais são os aspectos fundamentais de liderança? A resposta está aí, gente. Aspectos filosófico, psicológico e sociológico. Então, gente, antes de avançarmos, que a gente vai adentrar em cada um desses aspectos nessa aula de hoje, é importante vocês terem em mente que isso pode ser questão de prova. Vocês têm que ter atenção, porque a banca gosta de colocar pegadinha. Na sua prova, por exemplo, pode ter uma opção para marcar, por exemplo, letra B, fisiológico, psicológico e sociológico. Aí você leu com pressa essa letra B e, não, é essa aqui, porque você achou que fisiológico e filosófico eram a mesma coisa, mas não é. Então tenham muita atenção para não marcar errado. E aí tá lá na letra D, por exemplo, escrito filosófico, psicológico e sociológico. E você errou uma questão de graça. Mas você não vai errar, você vai gabaritar. Então, portanto, façam muita atenção a quais são os aspectos fundamentais, porque essa pode ser também uma questão da sua prova, filosóficos, psicológicos e sociológicos. Mas vamos estudar cada um deles mais detalhado, ok? Começando pelo aspecto fundamental filosófico. O aspecto filosófico na liderança está relacionado com essa visão de valores aqui que orientam a ação do líder. No contexto do EMA 137 da Marinha do Brasil, a liderança não é apenas sobre gerenciar pessoas e recursos, tá? Mas também sobre o que a gente acabou de ver, inspirar e direcionar a equipe de acordo com os princípios éticos e morais sólidos, tá, gente? Então, o líder, ele deve possuir uma visão clara que alinha os objetivos da organização, dos valores éticos e sociais. Ou seja, isso implica uma profunda compreensão da missão e dos valores que a Marinha propõe, né? E que devem servir como base para a tomada de decisões e definições de metas. No campo filosófico, a liderança ela também envolve a responsabilidade e a integralidade do líder. Então, a liderança é capaz de ser sustentada por uma postura ética que reflete, portanto, o compromisso com a verdade, tá? Com a justiça. E isso significa que o líder deve ser um modelo de comportamento demonstrando a integridade em todas as suas ações e decisões, certo? Então, a filosofia da liderança na Marinha do Brasil enfatiza a importância de conduzir-se com honestidade e responsabilidade, o que fortalece a confiança e o respeito dentro da equipe. Então, olhando aqui, tá? Para estes valores que estão imbricados na Marinha do Brasil, tenham em mente de que a pessoa, o militar ou a militar, ele tem que ter senso crítico. O EMA 137 da Marinha do Brasil e a Rosa das Virtudes, que é essa coisa maravilhosa aqui, fornecem uma estrutura robusta para o desenvolvimento e a prática dos valores essenciais na liderança, tá? Refletindo, pessoal, a importância da axiologia aqui, tá? Da axiologia na formação de líderes. Esses documentos que a gente tem tratado no âmbito do estudo desse nosso concurso da Marinha, tá? E o nosso EMA 137, eles enfatizam que a liderança na Marinha é guiada por valores fundamentais, como os que estão aqui apresentados para vocês hoje. A honra, a dignidade, a honestidade, a lealdade e o amor à pátria. A axiologia, que estuda os valores e princípios éticos, ela é crucial aqui, tá bom? Por quê? Porque ela fundamenta a compreensão e a prática desses valores, tá? A honra e a dignidade, por exemplo, são a base do comportamento ético, enquanto a honestidade e a lealdade, elas garantem a confiança e a coesão entre os membros da equipe. Outro fator importante, que a gente não pode deixar de tratar, é o amor à pátria,
que, por sua vez, esse amor à pátria inspira um compromisso profundo com a missão e a defesa dos interesses nacionais. Portanto, gente, finalizando esse esquema aqui, né, esse esqueminha aqui para vocês, é interessante observar a transmissão desses valores sendo realizada por meio de quê? Da formação contínua, do exemplo pessoal dos líderes e da incorporação destes princípios no cotidiano da vida militar, assim, a integração da axiologia com os valores que são aí preconizados pela Marinha, que está aqui ao nosso lado, na rosa. A transmissão destes valores é, portanto, feita através da contínua formação, do exemplo, né, e da incorporação desses princípios no cotidiano da vida militar. Assim, a integração da axiologia com os valores preconizados pela Marinha não apenas orienta a conduta dos líderes, mas também assegura que esses valores sejam vividos e perpetuados dentro da instituição. Tá bom? Vamos prosseguir aqui, portanto, para o aspecto psicológico, gente. Aspecto fundamental psicológico para você gabaritar aí na sua prova. No plano psicológico, a liderança envolve a compreensão das motivações individuais e das necessidades psicológicas dos membros da equipe. Então, gente, o EMA 137 enfatiza a importância de um líder conhecer as aspirações e as fontes de motivação dos seus subordinados, tá? Para poder incentivá-los de uma forma mais eficaz, tá? Isso inclui, portanto, a capacidade de identificar e abordar diferentes estilos de motivação e fornecer feedbacks construtivos. Isso é muito importante. A empatia também no fator psicológico é uma coisa interessante de ressaltar aqui. A empatia e a inteligência emocional, porque são aspectos cruciais na liderança do ponto de vista psicológico. O líder, ele deve ser capaz de reconhecer e compreender, portanto, as emoções dos membros da equipe, respondendo de maneira apropriada para promover um ambiente de trabalho positivo, tá? É uma habilidade de gerenciar as próprias emoções e a dos outros também, porque é fundamental para a gente manter a moral e resolver ali os conflitos de forma construtiva na instituição. Ainda sobre o aspecto psicológico, para isso, o EMA descreve uma integração complexa de vários fatores cruciais para a eficácia do líder, tá? Primeiramente, a gente traz aqui essa capacidade de lidar com as mudanças psicológicas como algo essencial. Por quê? Porque os líderes devem compreender e responder às alterações nas motivações e os estados emocionais dos seus subordinados, tá? Promovendo aí, portanto, o ambiente de adaptação, tá? E resiliência, certinho? Outro ponto de destaque do nosso EMA é o embasamento teórico e prático, porque esse embasamento teórico e prático ele vai oferecer ferramentas, tá, necessárias para que o líder possa aplicar conhecimento sobre dinâmica de grupo, estilo de liderança, estratégias motivacionais de uma maneira eficaz, tá? Outro ponto interessante que a gente está trazendo aqui nessa apresentação é a competência profissional, porque é igualmente fundamental que o líder possua um profundo entendimento técnico e prático da sua própria área, porque com isso ele vai, obviamente, poder tomar decisões mais assertivas, informadas e orientar, portanto, a sua equipe com confiança necessárias, tá? O autoconhecimento é outro aspecto crucial, porque permite ao líder reconhecer suas próprias limitações e pontos fortes, o que facilita uma liderança mais autêntica e adaptativa. E, finalmente, o conhecimento dos subordinados. Esse conhecimento dos subordinados ele é vital para a gente personalizar uma abordagem de liderança, para a gente entender as necessidades e motivações aqui individuais, tá? Construindo relacionamentos com base na empatia e no respeito mútuo. Portanto, gente,
integrar essas dimensões psicológicas permite ao líder não apenas gerir de forma eficiente, mas também inspirar e apoiar a equipe de um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo, tá? Seguindo adiante, aqui a perspectiva fundamental sociológica, ela, portanto, foca na integração entre o líder e os membros da equipe, né, dentro do contexto social mais amplo. Então, a liderança, sobre essa ótica sociológica, ela é vista como um processo dinâmico que envolve a construção e a manutenção de relacionamentos também eficazes dentro do grupo. No EMA 137, a capacidade de um líder para entender e gerenciar as dinâmicas do grupo é essencial, como a gente vem discutindo durante toda essa aula. Isso inclui também, gente, essa capacidade de motivar, de coordenar, de influenciar os membros da equipe, tá? Para que a gente possa justamente criar na estrutura militar um ambiente colaborativo e coeso. Isso é muito importante. Por isso que o aspecto sociológico também é muito válido no estudo da liderança, porque aborda o conceito de influência e poder. A liderança, ela não se baseia apenas na autoridade formal, mas na capacidade de influenciar, tá, comportamentos e atitudes através da comunicação, da construção da confiança. Então, o líder, ele deve ser capaz de usar, portanto, aí o seu poder de forma positiva para orientar e inspirar a sua equipe, promovendo, portanto, um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e engajadas, né? Isso é incrível. Trabalhar num ambiente assim faz toda a diferença, tá? É mesmo incrível. No âmbito sociológico, portanto, tais aspectos envolvem uma compreensão profunda, tá? Disso que eu coloquei aqui na nossa apresentação de hoje. Integração social e das culturas e subculturas dentro da organização, bem como os processos sociais que moldam um ambiente de trabalho. Então, a liderança eficaz, ela vai requerer o quê, professora? Uma habilidade aguçada para gerenciar e influenciar a dinâmica aqui entre os membros da equipe, que de forma que, gente, possa ser reconhecido, reconhecendo, portanto, e respeitando as diversas culturas e subculturas presentes ali. Por exemplo, se você é de uma religião cristã, se você é de uma religião muçulmana, enfim, tá? Isso tem que estar uniforme e, apesar de diferentes questões culturais, tem que existir o respeito mútuo, tá? Então, cada grupo pode ter normas, valores e práticas específicas que afetam a forma como os indivíduos se comunicam e colaboram, tá? Por isso, pessoal, que o líder, ele deve ser sensível a essas diferenças culturais e trabalhar para promover um ambiente inclusivo, né, integrativo, coeso, onde todas as pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho se sintam valorizados e integrados, apesar dessas diferenças que eu acabei de citar. Além disso, gente, é essencial que o líder, ele compreenda os processos sociais que influenciam o comportamento e a integração dentro da equipe. Isso inclui entender como as normas sociais, os grupos informais e as hierarquias não oficiais impactam o trabalho das relações interpessoais, tá? Os líderes devem ser capazes de identificar e gerenciar essas dinâmicas de forma a facilitar a colaboração e resolver os conflitos de maneira eficaz. Integrar também essas perspectivas sociológicas, tá? Permitindo ao líder criar uma cultura organizacional positiva, tá? Mais eficiente, certo? Onde as interações são construtivas e o ambiente, ele favorece o desenvolvimento e o sucesso coletivo, tá bom? Então, para a gente fixar essa matéria, boa parte dessa matéria, além de fazer uma leitura, de fazer essas remissões todas que eu fui colocando
aqui na nossa apresentação, nós vamos responder essa questãozinha. Tá? E a questão diz: a publicação EMA 137, que trata da doutrina de liderança da Marinha, estabelece os conceitos de chefia e liderança. Considerando as disposições dessa publicação acerca desse assunto, coloque verdadeiro ou falso nas afirmativas a seguir e marque a opção que apresenta a sequência correta. Primeira afirmação aqui. Os militares mais antigos, no desempenho de suas funções, exercem o papel de chefe ou o papel de líder, tendo em vista que chefia e liderança não são processos simultâneos. Gente, falso, né? Porque de acordo com o EMA 137, que a gente acabou de ver essa parte, chefia e liderança são processos que podem ocorrer simultaneamente, tá? Então, um militar mais antigo pode exercer ambos os papéis ao mesmo tempo, sendo que a chefia está ligada à posição hierárquica e autoridade formal, enquanto a liderança ela vai estar relacionada à capacidade de que, gente, vamos gabaritar, de influenciar e inspirar pessoas, tá? Segunda afirmação. Com relação à chefia, a autoridade de que o militar mais antigo desfruta perante os seus subordinados é decorrente de seu posto ou graduação e não advindas da responsabilidade atribuída à sua função. Pessoal, isso aqui tá mais que falso, tá? Porque a autoridade na chefia advém tanto do posto ou graduação quanto da responsabilidade atribuída à função. A chefia aqui, portanto, é baseada na hierarquia formal e na responsabilidade que vem com o cargo. A gente também viu isso hoje, então não vamos errar, tá? A terceira afirmação, vamos analisar aqui. Com relação à liderança, além de estar investido da autoridade referente à sua posição hierárquica, o militar mais antigo deve possuir certos atributos que o notabilizam como condutor de homens. Olha aí o termo que eu falei que a banca pode cobrar, condutor de homens. Gente, é verdadeira essa sentença, porque a liderança ela envolve muito mais do que apenas a autoridade hierárquica. É necessário que o líder ele possua esses atributos que a gente veio discutindo até agora, né, pessoais e habilidades que o distinguem como verdadeiro guia inspirador para seus subordinados. Vamos a essa outra afirmação. A liderança pode ser entendida como uma qualidade inata de certos indivíduos ou como um conjunto de comportamentos e de habilidades que podem ser ensinados. Portanto, essa afirmativa, diante do que a gente veio estudando, pode ser considerada como verdadeira, tá? O EMA 137 reconhece aqui, gente, que a liderança ela pode ser tanto uma qualidade inata quanto um conjunto de habilidades e comportamentos que podem ser desenvolvidos e ensinados, tá bom? Essa última afirmação aqui, a Marinha do Brasil define liderança como um conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo com autoridade para tal, na sua esfera de competência em prol do cumprimento da missão. Gente, falso, porque a definição de liderança no nosso EMA 137 vai além do simples conjunto de ações e decisões. Ela define, portanto, liderança enfatizando ainda a capacidade de quê? Influenciar e motivar. Você não vai esquecer disso. E não se restringe, portanto, apenas às ações realizadas dentro da esfera de competência, tá bom? Então, meus amores, qual é a resposta certa aqui para você gabaritar na sua prova? Letra C, tá, gente? Resposta correta, letra C. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês para a próxima. Um grande beijo e até logo.